Correção do simulado número 8 de emergência. Pergunta do número 1. O impacto de um veículo em movimento contra uma pessoa ou um animal é considerado? Letra B de bola, tá, pessoal? Tá um F aí, mas é a letra B de bola. Quando se choca veículo com animal, é atropelamento. Quando se choca veículo com objeto, aí é colisão. E tá um V de verdadeiro, tombamento, é quando o veículo tomba, né? Um capotamento, essas coisas. Agora, choque de veículo com pessoa ou animal, com um ser vivo, aí é atropelamento, tá ok? Pergunta de número 2. Como o álcool e outras substâncias entorpecentes afetam o estado geral do motorista? Letra C de casa, que é a resposta certa. Prejudica o raciocínio lógico e o desempenho normal, sendo afetadas as funções físicas e mentais. Pergunta de número 3. Certo condutor considera-se muito hábil ao volante, capaz de vencer qualquer perigo e, por isso, avança o sinal luminoso, cometendo uma infração gravíssima de 7 pontos, que está no artigo 208 do CTB, e, além disso, ultrapassa os limites de velocidade. Este comportamento caracteriza, letra D de dado, que é a resposta certa, imprudência. Pergunta de número 4. Trafegar pelo o acostamento é permitido? Em que situação, né? Letra B de bola, para acessar imóveis próximos ou fazer conversões. Pergunta de número 5. Condições adversas são condições contrárias ao motorista, tais como, letra D de dado, que é a resposta certa. Luz, tempo, via, trânsito, veículo, motorista e carga. Luz é sol forte e farol alto. Tempo, chuva e neblina. Via, a via quando está esburacada, mal sinalizada ou muito cheia de curva, muito sinuosa. O trânsito congestionado. O veículo quando está com o pneu careca, farol queimado, sem freio. O motorista quando ele está estressado, quando ele está alcoolizado. E a carga quando ela é mal acondicionada, né? Uma carga muito na frente ou muito atrás ou mal amarrada, não é? Pergunta de número 6. Os acidentes de trânsito ocorrem principalmente por quê? Letra C de casa, que é a resposta certa. Não foram cumpridas as regras de direção defensiva e, na maioria das vezes, o acidente ocorre por falha humana. Pergunta de número 7. De acordo com a sinalização seccionada branca, uma grande aliada da direção defensiva, analise a mesma abaixo. Letra D de dado, que é a resposta certa. Permite a ultrapassagem e a transposição de faixa. Pergunta de número 8. Os itens do veículo que interferem diretamente na segurança do trânsito são, letra A, que é a resposta certa. Direção, freios, pneus e faróis. Pergunta de número 9. Um automóvel ou motocicleta poderá andar em uma rodovia de via simples não sinalizada em que velocidade? Letra B de bola, que é a resposta certa, 100 km por hora. Pergunta de número 10. O condutor poderá ter seu direito de dirigir suspenso ao cometer 2 infrações gravíssimas, quando atingir a quantidade de quantos pontos em 12 meses? Letra B de bola, que é a resposta certa, 20 pontos. Pergunta de número 11. Qual o cinto de segurança considerado mais adequado no aspecto da segurança para os veículos do trânsito urbano? Letra D de dado, que é a resposta certa, de 3 pontos. Pergunta de número 12. DENATRAN significa, letra C de casa, que é a resposta certa, Departamento Nacional de Trânsito. Pergunta de número 13. O condutor que parar o veículo sobre a faixa de pedestre na mudança de sinal luminoso terá como penalidade, letra A, que é a resposta certa, multa. Pergunta de número 14. Segundo o CTB, a via que se caracteriza por acessos especiais, com trânsito livre, sem interseções em nível,
sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível, é a definição de letra D de dado, que é a resposta certa. Via de trânsito rápido. Pergunta de número 15. O condutor que exerce atividade remunerada terá seu direito de dirigir suspenso ao atingir qual quantidade de pontos em 12 meses? Esse exerce atividade remunerada é porque ele é profissional, tá ok, pessoal? Então, o motorista profissional é a letra A, é 40 pontos, tá ok? E isso se ele não for reincidente grave, né? Ou seja, cometer mais de 2 graves, ou não tiver gravíssimas, tá ok? E lembrando também, pessoal, que não é só os pontos que suspende carteira, não. Tem infrações que uma só já suspende a carteira do motorista. No caso de ultrapassagem em linha contínua, acima de 50% do radar, bebida alcoólica, deixar de pedir socorro ou prestar socorro, caso você se envolva em acidente que tenha vítima, né? Então são algumas situações, né, que dão suspensão direta, mesmo que sem atingir os pontos, tá ok? Pergunta de número 16. Antes de colocar o veículo em circulação, o condutor deverá verificar, letra A, que é a resposta certa, a existência e as boas condições dos equipamentos de uso obrigatório, bem como de assegurar a existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Pergunta de número 17. A necessidade de realização pessoal é aquela na qual o indivíduo sente necessidade de satisfazer aspectos como, letra A, que é a resposta certa, busca contínua é a necessidade natural do ser humano de sentir realizado com seus sonhos, metas e objetivos idealizados. Pergunta de número 18, referente às responsabilidades do condutor em relação aos demais atores no processo de circulação nas vias. Então, letra A, que é a resposta certa aí. O condutor deve ter em mente que ele divide o espaço público com outros usuários. Por isso, mesmo em situações de emergência, deverá ter cautela no trânsito. Pergunta de número 19. Qual o procedimento correto que o condutor de transporte de veículo de emergência deve adotar em caso de acidente? Letra B de bola, que é a resposta certa. Sinalizar o local do acidente, acionar o socorro especializado e auxiliar os pacientes e acompanhantes que se sentem mal. Pergunta de número 20. Para melhorarmos nossa comunicação interpessoal, podemos seguir a seguinte dica. Letra D de dado, que é a resposta certa. Tentar sempre a utilização de linguagem apropriada e direta. Pergunta de número 21. O motorista com raiva, ansioso, inseguro e agressivo conduz o seu automóvel com segurança? Letra B de bola, que é a resposta certa. Todas as alternativas estão incorretas. Então, quase sempre ele nunca vai dirigir com segurança. E letra C, sempre também nunca vai dirigir com segurança quando ele está com essas situações aí, tá ok? Então, por isso que acertei, todas as alternativas estão incorretas. Só a letra B que está certa, o resto está tudo errado, tá ok, pessoal? Muito cuidado nessas perguntas assim, porque pode te dar uma pegadinha, tá ok? Pergunta de número 22. O condutor consciente é aquele que, em situações delicadas, ele faz o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa. Pensa antes de agir. Pergunta de número 23. Ao avisar o condutor ao lado que seu veículo está com o pneu vazio ou com a porta semiaberta, estamos, letra D de dado, que é a resposta certa, tendo sentimento de solidariedade para com o outro. Pergunta de número 24. Como são classificadas as vias urbanas de acordo com os artigos 60 e 61 do Código de Trânsito Brasileiro? Letra B de bola, que é a resposta certa. Local, coletora, arterial e trânsito rápido. Pergunta de número 25. Qual é o principal gás responsável pela elevação da temperatura global pelo efeito estufa? Letra B de bola, que é a resposta certa. Dióxido de carbono.
Pergunta de número 26. Nas grandes cidades, as principais fontes de poluição do ar são? Letra C de casa, que é a resposta certa. Os automóveis e as indústrias. Pergunta de número 27. A primeira providência do condutor em caso de atropelamento será? Letra B de bola, que é a resposta certa. Sinalizar adequadamente o local a fim de evitar um novo acidente. Pergunta de número 28. São órgãos normativos e consultivos do Sistema Nacional de Trânsito. Letra A, que é a resposta certa. CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. Pergunta de número 29. As placas de regulamentação servem para? Letra C de casa, que é a resposta certa. Proibir, obrigar e restringir. Placa de regulamentação são aquelas de fundo branco e borda vermelha. Elas que mandam e desmandam, só elas que dão multa. Então elas proíbem, elas ordenam, ou seja, obrigam você pegar certo sentido e restringe também você fazer certo tipo de coisa. Pergunta de número 30. Complete a frase e a seguir assinale a alternativa correta. Existem vários tipos de ambulância utilizados na remoção de pacientes. E a, né? Então, no caso ali, a letra D, tipo B, ambulância de suporte básico, é um veículo destinado ao transporte interhospitalar de pacientes com risco de morte conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de morte desconhecido, não classificado como potencial de necessitar de intervenção médica no local ou durante o transporte até o serviço de destino. Então, pessoal, a letra D de dado que é a resposta certa aí, tá ok? Tipo B, ambulância de suporte básico. Obrigado e boa sorte na sua prova.